paz do Senhor, podeis assentar. Queremos ser bem breve, dar um testemunho. Eu sei que amanhã os irmãos... Tem um pouquinho de microfonia aqui, né? Amanhã os irmãos devem ter atividades, eu também tenho. Amanhã eu estarei na Lapa para falar um grupo de 16 estrangeiros, vindo de várias nações diferentes, um grupo de refugiados. Irmãos, eu me apresento rapidamente. O meu nome é Sônia Mendes, eu sou de Brasília, da Assembleia de Deus, em Brasília. Eu vivi praticamente minha vida quase toda fora do Brasil. Eu estou olhando as bandeiras aqui e contando os países que eu já fui e trabalhei. Eu trabalhei 6 anos no Peru, no meu primeiro campo, 3 anos no México, 1 ano na Guatemala. Fiquei 1 ano em um país estudando estratégia para países muçulmanos fechados. E eu trabalhei 18 anos num país islâmico, onde é proibido a pregação do Evangelho. Eu plantei igreja, formei obreiros, e hoje, depois da morte do nosso líder, aqui no Brasil, lá em Santo Amaro, está a sede da Missão Kairós. Eu tive que voltar para o Brasil forçadamente para assumir aqui pertinho dos irmãos, 20 minutos? 15 minutos, né? 15 minutos daqui está o Centro de Formação Transcultural Kairós. Já formou 800 obreiros para 5 continentes. Com o meu retorno ao Brasil, hoje nós estamos formando para os ribeirinhos, que compreende a região amazônica, onde tem 138 tribos, sem a presença de cristãos, sem a Bíblia traduzida em sua língua. Então, eu estive o ano passado em Afuá, uma cidade do Amazonas, fazendo uma investigação de campo para enviar, pastor, talvez alguém que esteja aqui esta noite. Amém? A minha pregação é minha quieta, sim, porque eu não quero que você durma o resto do ano, que você não me esqueça e que você ore por mim e orem para Deus levantar obreiros. Agora eu estive no sul de Minas, em um lugar que é a África 2. Lá tem uma comunidade quilombola que é descendente dos ancestrais que vieram com a escravidão, e andei nessa área e não vi um cristão. Encontrei um venezuelano de 22 anos, sem sustento, um jovem apuesto, forte, bonito, inteligente. Falei, meu filho, o que você está fazendo aqui? Ele falou, Deus me mandou para cá, para dentro desse deserto. Então eu falei, onde eu for, eu vou orar para Deus levantar alguém para te ajudar aqui nesse desertão. Então, irmãos, eu quero falar muito rapidamente sobre o que é vocação, porque o pastor falou muito disso, né? Vocação, vocação, vocação. Então, o tema aqui é tocando a última trombeta, mas para que isso seja realidade, nós precisamos de uma coisa, ou vamos dizer de 3 coisas. O trabalho missionário seja na sua Jerusalém, como ele disse, Atos 1:8, só é feito de uma forma. Não tem como evangelizar se não houver obreiros. A matéria-prima da pregação de evangelho é você, que Deus enche do seu espírito, põe uma vocação. O que é vocação? Vocação vem de uma palavra latina, que significa vocare, habilidade, tendência e entrega. Ou o indivíduo que é levantado por Deus para fazer algo. Tem gente que tem vocação para ser médico, outros advogados, outros professores, outros políticos ladrões, né? Não é o nosso caso. Outros para cantar tão lindo como os irmãos cantaram, mas a palavra do Senhor nos mostra, desde o começo, que missões, vocação, nasceu dentro de Deus.
Sabe o que é dentro? É lá dentro, assim, ó. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Tudo era bonito, tinha comida, não tinha maldade, não tinha fornicação, não tinha adultério, não tinha roubo, não tinha engano, não tinha inveja, não tinha falsas doutrinas, não tinha câncer, não tinha malária, não tinha terremoto, não tinha tsunami, não tinha briga, não tinha divisão, não tinha falsas doutrinas, não tinha um irmão traindo e enganando o outro, não tinha irmã falando mal, não tinha gente que brigava na igreja e desviava, não tinha gente que parece que é crente, mas não é. Não tinha nada disso, não tinha droga, não tinha heroína, não tinha crack, não tinha casa de recuperação, não tinha hospital de câncer, não tinha hospital de traumatologia, não tinha nada. Deus descia. Você imagina Deus descendo? Deus descia devagarinho, calmamente, chegava na porta do jardim e falava: Adão, eu vim ter comunhão com você. Olhava nos olhos dele, dentro dos olhos dele, e dizia: você é meu filho. E eu sou o seu pai. E Deus fazia isso uma vez por dia, diz Gênesis. Quantos desejam isso? Aí, o diabo veio, o mal veio, falou: isso não é bom não. O que Deus disse para você que você não ia morrer não é verdade, Deus está mentindo. Falou: come aqui, ó, dessa fruta aqui, que você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. E a Bíblia diz que a mulher comeu e deu ao seu marido, que comeu juntamente com ela. Aí começou a obra missionária. Gênesis 3:15. Missões começou aí. Porque Deus não abandonou, porque Deus não deixou. Deus nos ama, 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 Deus ama esses povos. A irmã que leu aqui sobre Guiné-Bissau, eu dei um curso para 60 obreiros no meio do deserto. São 62 nações. Eu morava no Senegal, dava curso em Bissau e em Cabo Verde. Em Senegal, 96% de muçulmanos, uma cultura muçulmana animista. O que significa animista? O que adora pau, o que adora pedra, o que adora água, o que adora o sol, adora as estrelas, só não adora Deus porque não conhece. Então, nesse país, 6 horas do Saara Central, se eu pegasse um carro e descesse de 144, tipo aquele jipão do Paris-Dakar, em 6 horas eu estava dentro do Saara, vendo as tribos que nunca ouviram de Cristo. Então, irmã, são 62 nações que vivem abaixo da linha da pobreza. Lá não tem cantor evangélico, lá não tem banda, lá não tem Bíblia traduzida, lá não tem água, lá não tem arroz, lá não tem feijão, lá não tem luz, lá não tem poço, não tem transporte. 100 mil pessoas nessas 62 nações morrem por ano de malária, de meningite, de cólera, de hepatite A e B, sem contar as inúmeras guerras étnicas. E sabe o que, irmãos? Lá não tem gente pregando, lá não tem gente cantando, lá não tem ninguém falando de Deus, porque todo mundo está aqui no Brasil, os púlpitos estão cheios, aqui nas grandes igrejas, e o povo engordando, e não faz nada. Mas o Brasil é devedor de missão. Esta igreja nasceu em 1810 por 2 missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que desceu lá no Amazonas, e Deus falou para eles: eu vou abençoar, eu vou levantar uma nação para pregar minha palavra na trás e na frente. Eu não queria pregar, eu queria ir embora. Eu vou fechar a Bíblia.
Vou deixar para outro dia, pastor, porque está muito tarde e eu não quero cansar os irmãos. Você deve missões. Eu devo missões. Com 17 anos Deus me chamou para missões. Eu fiquei 28 anos em 3 continentes e em 6 países. Com 19 anos eu estava no seminário. Com 20 eu estava no Peru. E nunca mais voltei. Diga comigo, o chamado de Deus, só tem uma via, para frente. E nesse país do Peru, eu trabalhei entre terroristas. 6 anos, 6 igrejas. Eu e mais 10 mulheres e 2 homens. 80% da obra missionária nos países islâmicos é feito por mulheres. Médicas, professoras, enfermeiras, discipuladoras, ensinadoras de criança, líderes de oração como a pastora. Eu vejo a senhora como uma mulher para orar pelas nações. As nações precisam, irmão, de gente de joelho, porque missões não é conversa. Alma não é conversa. O destino eterno das pessoas depende do joelho da igreja. Aí você me pergunta, onde veio a vocação de missão? De Deus. Foi Ele que desceu lá e falou a Adão, e aí Adão dá a resposta horrorosa para Deus, e diz para ele, Senhor, é o seguinte, eu tive que me esconder. Ele falou, onde você está? Eu ouvi sua voz, me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu estou nu. Quem te fez saber que estava nu? Você nunca teve esse tipo de sentimento. Ele disse, é o seguinte, a esposa que o Senhor me deu, ela pegou lá o fruto e me deu. E aí ele foi na mulher, ela disse, a serpente que me enganou e eu comi. Deus parou. Porque a resposta é que você precisa voltar ao jardim. O jardim está no Senegal, Guiné-Bissau, no Japão, na Espanha, em Portugal, em Cabo Verde, na Tunísia, na Algéria, no Marrocos, no Egito, no Kuwait, no Irã, está em Israel, está nas 62 nações que não conhecem. Desça o jardim. Sabe por quê? Jesus disse em sua palavra, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e vocês serão minha testemunha. Aí eu vou te dizer, que dia acaba a missão? A missão vai acabar um dia. Ela vai acabar. Capítulo 22 de Apocalipse. Lá quando Deus falou para João, vem aqui em cima, eu quero te mostrar um negócio. E quando ele subiu, ele disse que viu a nova Jerusalém, que descia do céu. As ruas eram de ouro, o mar era de cristal, tinha uma árvore da vida do meio. Não precisava de luz, não precisava de sol. Jesus estava lá no meio da cidade e disse que ele enxugava dos olhos de todas, povo de todas as nações, as lágrimas. Missão começa em Gênesis capítulo 3 e versículo 15, quando o homem cai, e só termina o dia do soar da última trombeta, quando o Senhor vier buscar o seu povo. Irmãos, no mundo muçulmano, eu vi os maiores feiticeiros do planeta, vivendo no Senegal. Lá, eu só quero terminar com esse testemunho. Depois você lê na sua casa Atos 9:13, que era o que eu ia pregar. Vocação. Mas eu vou dar só um testemunho e vou terminar com um videozinho de 3 minutos e meio. Chegando no mundo muçulmano, dia 15 de fevereiro de 1999, fim da década dos 90, já 12 anos na América Latina, eu falava bem o espanhol, tinha plantado igreja, formado obreiro e era pastora. Quando eu desço para Senegal, naquela noite, 2 da manhã, eu não valia nada. Cheguei numa cultura que mulher não tem cérebro, costela quebrada, dependente do homem, não tem direito à salvação. A pastora virou ninguém. Você imagina o conflito emocional. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, missionário não tem título e nem posição, é servo.
Pastor não tem título nem posição, é servo. Cantor não tem título nem posição, é servo. Teólogo não tem título nem posição, é servo. Jesus era servo dos servos. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muito. Sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou, foi obediente até a morte de cruz. E estando aí nessa condição, ele se humilhou e morreu na cruz por cada um de nós. Então o maior título que eu e você pode ter diante de Deus é de servo inútil. Inútil, inútil, inútil. Foi o que eu me senti no Senegal. Não sabia falar francês, não sabia falar o Wolof, não conhecia a estratégia para a evangelização no mundo muçulmano. Era proibido pregar, era proibido olhar nos olhos de um homem, era proibido dar bom dia para um homem, tinha que ficar em casa até as 5 da tarde sem sair na rua. A gente não podia. Estudei 2 idiomas, dificílimo, sem olhar nos olhos do meu professor, porque se eu olhasse nos olhos do meu professor, ele me considerava uma prostituta. Entrei na Universidade de Dakar, junto com um grupo de executivos do mundo inteiro, que vinha fazer empresa naquele país, e eu sentada num canto, e um dia o meu professor tinha aí uns 50 homens, e eu, igual Daniel, né? Com os 3 lá que não ficaram adorando. E aí os homens viravam para mim e falavam: e essa mulher, o que está fazendo aqui? Por que ela está aqui? E eu orava e eu tremia com medo. Eu pequenininho, o homem mais baixo lá tinha 1,85 m. Eles têm 2,10 m, os homens daquele país. São gigantes. E eu sentado ali no banco da universidade, fazendo um curso técnico de francês. E eu me lembro que um dia levantou um palestino, um mauritaniano, e começaram a perguntar por que eu estava lá. E eu falei: Jesus, se eu falar que eu sou missionária, eles me expulsam. Se eu falar que eu sou cristã, nunca mais eu entro aqui. Me diga o que eu falo. E o Senhor falou: fala para eles que a patente mais alta que é a sua, desse curso. Eu falei: a patente mais alta é a sua. E me ocorreu na minha mente: é o embaixador, né? Eu falei: eu sou embaixadora, eu sou embaixatriz, eu estou aqui para aprender francês e Wolof, e depois eu tenho missões diplomáticas em todo esse país. Ninguém me perguntou mais nada, mas passaram a me respeitar. Irmãos, Deus me deu um dom de aprender idiomas. Diga comigo: Deus es amor. Dieu, il, c'est l'amour. God is love. Yalla, bahna, yalla, sopnala. Você está dizendo em árabe, Wolof, Deus é bom. Então eu aprendi a falar esses 4 idiomas, e esses 2, que é um idioma super difícil, eu aprendi rápido a gramática, aprendi a falar como nacional. Então foi aí que Deus falou para mim: todos eles vão parar, porque eu te dei graça, eu te dei sabedoria e inteligência para aprender. Isso não excluía 9 horas de gramática por dia, e 4 horas na rua praticando. Então, irmãos, quando eu adquiri esse idioma, eu fui para uma cidade de 450 mil habitantes, onde não tinha um crente, com 2 velhinhos, e entramos naquela cidade e começamos a projetar um projeto para alcance de criança em fase moderada, terminal e inicial de malnutrição. Eu saía na rua e falava: eu tenho um plano que vai mudar a vida das suas crianças. Morria 10
10.000 pessoas por ano perto da minha casa. E aí na sala da minha casa, que era um lugar bem pequenininho, eu coloquei ali uma mesa, coloquei alguns medicamentos. Lá naquele país eu fiz um curso técnico de prevenção e diagnóstico de doenças tropicais. Comprei um pequeno microscópio, comprei umas lâminas, tudo com um minúsculo sustento que eu tinha. E aí eu ia na rua com uma bata de agente de saúde, dizia: tem um menino doente aí? Tem, leva lá na minha casa. E comecei com 1, depois veio 2, depois veio 3, depois veio 4, depois veio 5, depois veio 60, depois veio 100, depois veio 200, depois veio 600. E aquela mulher que não era nada no Islã, falava bem o Wolof, falava bem o francês, e as crianças, irmãos, Deus não precisa de muita coisa para fazer milagre. Eu só tinha paracetamol, cloroquina e vitamina C, mas Deus curava meningite, curava hepatite, Deus curava a febre, Deus começou a fazer milagre. Senegal é um país colonizado pela França. Em 1960 foi independente, mas eles odeiam branco. Se você chega lá com um branco, você não vale nada. Se for mestiço, também não vale nada. Eles não gostam da gente. Porque eles olham para cá e eles diziam: você é rica e eu sou pobre, você tem carro e eu ando a pé. E eu não tinha carro nesse tempo. E um dia eu perguntei, ele dizia: você come arroz, come frango e melancia? E nós só comemos arroz e o peixe mais podre que tem, porque o seu país nos roubou, nos saqueou, levou nossos guerreiros, nossas mulheres mais bonitas, e vocês ficaram ricos e nós pobres. Então eu enfrentava o ódio racial, cultural, histórico, todos os dias. No mercado, na rua, por onde eu andava, vinha aquele monte de menino atrás de mim: Tubaba, Tubaba, Tubaba. Ei, dona Tubaba, sabe o que significa isso? Branco, idólatra, ladrão. Você sofre aqui? Você está sofrendo por causa do evangelho? Sofre? Irmãos, Deus tem um juízo para o Brasil, como também uma grande bênção. Porque tudo que nós recebemos é condicional. Deus um dia vai nos julgar. Porque Ele não fez aqui o que Ele não fez lá o que fez aqui. E aí eu chorava muitas vezes na rua. E o Senhor falava para mim: essas lágrimas vão se converter em riso. Aí o deserto, sol, malária. Eu tive 9 malárias. Fiz 3 operações de grande porte. Já morri uma vez e ressuscitei. Sabe por quê? Não é porque eu sou boa, ou porque eu tenho mais amor. É porque Deus amava os perdidos. Só por causa disso. Deus faz qualquer coisa para salvar as almas. Entrei naquela cidade, vivi lá 18 anos e meio. E pergunta para mim se eu queria vir para o Brasil. Nunca. Porque quando eu vi o tanto de coisa... Irmãos, quando eu vejo, eu fico sentadinha ali, só meditando. Quando eu vejo esse monte de pregador, esse monte de cantor, minha vontade é pegar um Boeing e levar todo mundo e soltar no deserto. É forte. Meu Deus. Eu sofro demais quando eu estou aqui. E você imagina Deus falando para mim: volta para o Brasil, Sônia. Eu lutei 5 anos com Deus. Aí eu perdi, porque ninguém ganha de Deus. Falei: Senhor, eu vou mais, Senhor, eu vou, mas eu te peço uma coisa: eu vou ficar lá 2 anos. Irmão, já treinei 110 pessoas, inclusive o Luiz, que está aqui atrás de mim, ele é de Capivari, é um finíssimo padeiro, e ele fez pão aqui na nossa turma desse ano. Ele já está indo lá para amanhã comigo, porque nós vamos começar a abrir um trabalho entre estrangeiros não alcançados do Brasil. Você sabe que aqui tem 1,5 milhão de muçulmanos só em São Paulo? Mas, resumindo, naquela cidade de Rufisque, 18 anos, eu fiquei conhecida, respeitada pelas autoridades civis, militares, de imigração, de exportação e pelo conselho de imã daquela cidade. Conselho de muçulmanos.
Então eu comecei, irmãos, saí da sala, fui para uma casa de 8 cômodos, comecei ali consultar as crianças, depois as mães das crianças, vim aqui no Brasil, fui em Rio Preto, levei uma enfermeira intensivista, pus ela como líder do posto, comecei a viajar todos os países, arrecadar fundo para poder dar comida, eu comprava remédio e vim aqui, levei uma cadeira de dentista, de sorte que 18 anos depois, o governo me chamou. Você imagina, o ministro das Relações Exteriores me chamou, falou, nós temos escutado a história da senhora, do que você tem feito pelo nosso povo, e nós queremos ajudar você. Claro, tem duas, uma faca de 2 gumes, o muçulmano te ajuda, mas puxa. Aí eu falei, não, eu não quero a ajuda do governo, a única coisa que eu quero é um CNPJ de alvará para mim poder cultuar o meu Deus nesse país. Deus, Senhor. Aí sabe o que ele disse? Concedido. Quando ele disse concedido, tinha 70 crentes escondidos, que já tinha sido batizado, estava estudando a Bíblia. 70. Foi a primeira cidade muçulmana 100% naquela área ter uma placa do tamanho de uma formiga. Igreja Cristiana, Église Évangélique Missionnaire do Senegal. Igreja Evangélica Missionária do Senegal. Bem pequenininho, mas não importa que era pequeno. Jesus estava vendo aquele pequenininho. Para Deus, estava lá. E o Senhor enviou médico, enviou enfermeiro, enviou odontólogo, enviou gente de 5 países, até de Cuba foi gente. E sabe o que? Essa gente chegava lá e falava, eu escutei de uma missionária brasileira que está trabalhando com um grupo não alcançado do Oeste, chamado Wolof, 45 anos de evangelização, 10 crentes. E aí essas pessoas chegavam com equipamento e dólar. Porque missão se precisa de dólar, viu? E euro, que é caro para danar. Mas Deus é dono do ouro da prata. Então, esse povo descia, irmãos, com equipamento, com remédio e dinheiro. E falava assim, Sônia, Deus me mostrou que você vai construir um hospital aqui. E eu falava, eu creio. Porque eu já tinha imunidade diplomática, eu já estava no Ministério das Relações Exteriores, estava também aí no Ministério da Saúde, e o grande médico, neurocirurgião, que era diretor das 4 cadeiras do Oeste Africano de neurocirurgia, trabalhava comigo. Católico. E ele foi me visitar e falou, meu Deus, você é muito corajosa, você só não tem tamanho. E aí, queridos, aquele homem está lá até hoje, Dr. José Mendes, ele cobre tecnicamente a nossa equipe. E em 2016, dia 5 de abril, nós inauguramos o primeiro hospital cristão de uma área de 450 mil habitantes. Tem 9 igrejas plantadas, 32 obreiros, 28 estrangeiros. E o povo de Deus pregando livremente. E eu quero mostrar para você algo. Quando esses moços da casa de recuperação estavam aqui na frente, eu falei, Deus, transforma todos eles em missionários. Vocês creem, meus filhos? Se Deus pôde comigo, não vai poder com você que é homem. Você crê, meu irmão? Grave um CD para missões. Eu ensino você a falar francês, se você quiser. Grave um CD, cante. Tem muitas músicas em francês. Eu tenho orado por todos esses missionários que falam que é missionário do louvor. E eu falo, por que ninguém grava um CD para vender só para ganhar almas lá no deserto, onde não volta, onde não tem dinheiro de retorno. Só vai ter dinheiro divertido em alma, salva, lavada, no reino do Cordeiro. Então a nossa igreja hoje, no Senegal, do qual eu sou membro, e junto com 20 missionários fundadores, está lá. E hoje eu estou aqui, dando esse testemunho, e eu quero contar só uma promessa que Deus me fez. Quando eu vim chorando muito. E eu falei, Deus, eu não sinto que eu tenho que viver no Brasil, porque lá tem crente demais, obreiro demais, cantor demais, Bíblia demais, tudo lá tem demais. Deixa eu ficar no deserto, que é o lugar que o homem está. E Deus falou, você não tem opção dessa vez. Eu sempre te ouvi. Mas o desejo do seu coração eu não vou atender. E eu quero que você fique de pé, porque eu vou dizer por que eu estou aqui essa noite.
Deus me fez uma promessa lá no deserto. Ele disse: você precisa voltar. Eu trabalhei com você 30 anos porque eu tenho um remanescente no Brasil que eu vou usar para terminar a tarefa. E eles vão, aqueles que te ouvir nunca mais vai ser o mesmo. Aqueles que ouvir a sua história vão desejar ser igual a você. Então, irmão, todo lugar que eu venho, Deus levanta missionário. E nesta noite tem missionário aqui, homens e mulheres. E enquanto você vai ver esse videozinho que vai passar em 3 minutos e meio, aonde você estiver, se você quiser vir aqui na frente, se você acreditar em oração, eu quero orar por você, para que o Espírito Santo te transforme em um torpedo nessa última hora, para terminar a tarefa. Eu não tenho direito de duvidar de Deus, porque Ele fez comigo. E hoje, o pastor falou, colheita, eu estou indo para o Tanzânia, lá perto do Egito, ano que vem, terminar um outro porto médico, de uma igreja de viúva, que não tem pastor. Então ele vai pôr o vídeo, e enquanto ele pôr o vídeo, você vai orar 1 minuto perguntando a Deus: qual é o meu lugar na seara, antes da tua vinda? O que eu posso fazer cantando, orando, contribuindo, homem de negócio, empresário, mobilizador, ou eu vou para a linha de frente, fica atrás na retaguarda, mas ninguém aqui vai ficar de fora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quando você vê o vídeo, de onde você estiver, a única coisa que eu quero é orar por você, porque o Espírito Santo me diz que tem muito missionário aqui essa noite. Deus vai transformar a vida de vocês que vieram da casa de recuperação. Vocês nunca mais serão o mesmo, porque o Espírito Santo vai lhes usar. Joga aqui esse videozinho, vocês vão ver. Isso aí é a África onde eu morei. Pode jogar aí. Esse é o primeiro país que eu morei, o Peru. Aí está a minha saída para o campo em 98. Aí está o México, meu segundo país. Aí nas favelas do México eu fiquei até 96. Fui para a África em 99, para o Senegal. O país muçulmano, 96% da sua população. Esse é o transporte urbano do país. Aí, as aldeias onde eu trabalhei, eu estou ali numa escola que nós fundamos. Esse é o tipo de comida que existe nas nações. Aí está o projeto de vida que eu falei, o projeto Casa de Vida. Aí tem um médico para cada 17.500 pessoas, um médico. As pessoas morrem e nunca vê um médico. Aí está as primeiras crianças das quais eu falei para vocês. Aí está a primeira médica odontóloga com um consultório móvel. Nós montamos esse consultório, todos eles são médicos que nos visitaram. Aí uma espanhola optometrista que ajuda todo ano. As escolas de futebol, que é para tirar a criança do islamismo. Aí as escolas para crianças, mulheres que não têm direito à educação. Os primeiros bacharéis em teologia daquela área. Aí está os primeiros cristãos. Aí está a inauguração daquele posto de saúde. E aí está onde eu estou hoje. Aqui é o nosso centro de treinamento em Parelheiros. Aqui está a nossa sala de aula, bem aqui muito perto. Nós temos uma horta, nós temos uma granja, uma horta. E uma padaria que o Luiz nos ajuda ali. E aí está as primeiras turmas, 2016 e 2017, 2018 e 2020. Deus está cumprindo a promessa que Ele me fez. Onde você está? Só levante sua mão. Deus tem missionários aqui essa noite. Para Jerusalém, para a Judéia e para Samaria. Se você sente de Deus de vir aqui, pode vir. Nós temos 5 minutos. Mas eu não posso, pastor, deixar de fazer isso. Jamais. Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Você é a esposa dele? Cadê a sua esposa, meu anjo? Vem aqui, a esposa desse moço.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Deus tem um plano, irmão, com esses jovens aqui. E Ele vai pôr chamado no coração da sua esposa. Moços da casa de recuperação, levante sua mão. Todos vocês da casa de recuperação. A igreja me ajuda a orar primeiro por eles. Deus vai fazer uma obra grande através de vossas vidas. Porque é o tempo e a hora de Deus. Pai, abençoa estes jovens da casa de recuperação. Transforma eles em missionários. Envia eles à seara. Senhor, envia em Jerusalém. Envia em Samaria. Envia na Judeia. E envia nos confins da terra. Pai, põe neles o chamado de João 20:21. Assim como o Pai o enviou, tu envia eles. Pai, todos aqueles que cantam da banda, levante a mão. Os cantores da banda, Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos estes homens. Enche eles de tua graça e faz deles missionário para a glória do teu nome. Agora a igreja inteira levante a mão nesse momento. Pai, diga assim: Senhor Deus, me envia a tua seara como missionário da última hora. Eu quero terminar a tarefa orando, contribuindo e indo às nações que não te conhecem. Me enche do teu Espírito. Pela fé, eu me consagro à tua palavra, em santidade, em pureza, a proclamar a tua palavra antes da tua vinda. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para o Senhor.